Olá, sejam bem-vindos à nossa reunião pública, sejam bem-vindas. Nosso tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que é o nosso melhor antídoto contra a tristeza, o nosso melhor antídoto contra a depressão, o desânimo. Quando a gente abre uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, não para uma leitura mecânica, mas para uma leitura que seja de um parágrafo pequeno, mas que a gente leia aquilo e pare para ver o que a espiritualidade tem para trazer para nós, nossa, já muda o nosso estado de ânimo. Muda, porque essas palavras aqui, elas são gotas sublimes de Jesus e da espiritualidade superior, exatamente com esse objetivo, de nos tirar do desânimo e nos levantar, nos acordar para que a gente veja a vida sobre outro aspecto, diferente do que a gente está acostumado, às vezes, a ver. Então é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E eu destaquei o item 5, 6 e 7, que é o ponto de vista. Esse capítulo ele é todo bem interessante, mas eu destaquei esse o ponto de vista para a gente refletir, e eu acredito que vai ser uma reflexão muito boa, que os espíritos trazem para nós, essas anotações aqui de Kardec, trazem para a gente pensar. E é tudo vai acontecendo, já vou dar spoiler, né, quando a gente fala na palestra, mas para que vocês possam começar a pensar ao acompanhar esse estudo. Tudo se passa no nosso interior. É no nosso interno que as coisas acontecem. Então, o ponto de vista, item 5. Eu vou ler alguns trechos, alguns pedaços, e depois a gente vai refletindo sobre aquilo que a gente leu, com o objetivo claro de sermos mais fiéis o possível dessas orientações que os espíritos nos dão. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Vamos já começando aqui. Vida futura. O que é uma vida futura? Vida futura é exatamente o porvir, o para frente, o pós-desencarnação. Nós viemos de algum lugar, estamos indo para outro lugar. Nós estamos em trânsito aqui com esse corpo, nesse planeta e nesse momento. É uma transitoriedade. Observa, é como se nós estivéssemos trilhando um caminho. A gente olha uma imagem e continuamos andando, aquela imagem se some e dá lugar a uma outra. Porque nós estamos indo ao encontro dessa vida futura. Vida futura significa que não existe finitude. Se existe uma vida futura, eu não sou um ser finito, que acabei quando eu deixar esse corpo. Não, vamos falar mais sobre isso. E isso faz com que a gente mude a nossa vida terrena. Ora, se eu sei que eu sou um ser imortal e que vou isso mexe comigo. Peraí, então eu preciso agir diferente. Uma coisa eu já posso destacar: não preciso ser ansioso para resolver tudo de uma vez só, sob o ponto de vista da matéria. Porque eu sou um ser que não tem fim. Eu sou imortal. Então, Deus me dá condições de eu fazer tudo ao seu tempo. Não estou aqui dizendo que a gente deve deixar as coisas para frente, para lá, não. Não é nada disso.
O que a gente precisa é não ser ansioso e desesperado pelas coisas, mas que a gente precisa trabalhar pela nossa evolução, sim, e sempre. No ritmo, não atabalhadamente, atrapalhadamente, melhor. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada em um país ingrato. Ora, se eu me olho como matéria, é uma coisa. A matéria, ela se deteriora, ela morre, ela depois volta para a fonte e se transforma em outra coisa. Agora, quando eu me olho como espírito, eu já tenho muito mais segurança, porque eu já me percebo como algo muito maior do que tudo isso aqui que é perene. Tudo à nossa volta é perene e eu não. Olha só, mas tem uma outra coisa que não é perene. Outra coisa que não é finito são as nossas relações com o outro. É o invisível, o intangível, como a gente chama lá na contabilidade, um intangível. O intangível não significa que não existe. As minhas relações com os meus familiares, com os amigos, ou até mesmo com aqueles que me querem mal, elas perduram. Agora, o restante aqui, nada disso fica. Jesus mesmo fala lá no início do sermão profético, em Mateus 24, que os discípulos dele estavam todos felizes, né? Falando do templo, né? Ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra. O templo era tão lindo, tão importante. Jesus falou, não vai ficar, como não ficou. Então, isso é um alerta para nós. Transitoriedade. Ver-se como espírito. Nada de ansiedade de querer fazer tudo sob o aspecto material. Para que faça no seu ritmo. E a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Ou seja, sabendo que existe uma vida futura, ok, os problemas da vida, as dificuldades, isso não perturba tanto. Suporta com paciência. Por quê? Porque vai acabar. Porque é temporário. Porque essa não é a nossa destinação, sofrer. Nossa destinação é encontrar com o nosso Pai. Nossa destinação é a perfeição e a felicidade. Tudo que existe agora, eu suporto por saber de curta duração. Isso é uma reflexão importante para nós. Porque se as tribulações e as vicissitudes, eu tendo uma visão de vida futura, eu consigo, deixa eu ajeitar aqui, pronto, eu consigo vê-la de uma forma mais tranquila, como é que eu estou lidando com as pequenas contrariedades da vida? Quando alguém nos prende numa conversa e a gente perde a condução. Quando alguém usa um utensílio nosso que a gente preza e que não queria que utilizasse, pega uma roupa sem nos pedir, o mundo acaba por causa disso. Quando alguém estraga alguma coisa que a gente gosta, quando alguém faz exatamente aquilo que a gente não gostaria, como é a nossa ação? Ficamos de mau humor o dia inteiro, saímos falando palavras rudes a todos aqueles que passam na nossa frente com raiva do mundo porque fomos contrariados por alguma coisa pequena e passageira? Pensa sobre isso. Porque a vida futura, as grandes catástrofes, as calamidades, elas são explicadas. Isso aqui é uma pequena estada num país ingrato. Nós vamos seguir em frente. Nós estamos recente lá daquela tragédia que teve lá em Petrópolis, né? Que foi uma comoção muito profunda para todos nós. Aquela desencarnação coletiva, aquelas perdas todas, nos mostrando a transitoriedade da vida.
E certamente muitas pessoas ali estão tristes, né? A tristeza, ela faz parte da vida. Não é proibido ficar triste. O que a gente deve estar atento é para não permanecer na tristeza para sempre. Agora, a revolta, a queixa, a lamúria, isso não acrescenta. Isso é uma rebeldia. E aí, se eu vou estar mais uns 30, 40 anos ou 20 nesse corpo, vou deixar tudo para lá? Por que é que eu tenho que me aborrecer tanto com as coisas que aconteceram, mínimas da vida, e até com as grandes coisas da vida, até com as perdas que a gente tem, materiais? O que é isso? Tudo aquilo, lembra que no início eu falei que já dei um spoiler? Que no início, essas coisas que estão no nosso exterior, elas têm o objetivo de mexer com o nosso interior. E para isso, se eu tenho uma casa muito simples e muito pobre, ou eu tenho uma casa muito confortável, muito luxuosa, ambas essas situações são para eu produzir algo dentro de mim. Seja na casa muito simples, a humildade e a resignação, a resignação diante das carências e dificuldades, seja uma casa muito rica, a humildade e a solidariedade. Observa que essas coisas não são impregnadas na casa, mas elas são desenvolvidas em nós internamente. Então, o que eu tenho, o que está à minha volta, os fatos que se sucedem, são para que eu produza internamente algo melhor, para que eu me desenvolva, e não para eu me revoltar por uma perda ou por algo externo. Continuando. Então, suportar com paciência. Vamos desenvolver a paciência? Vamos desenvolver a resignação? Vamos desenvolver a fé? Porque está dentro de nós, não tem um local. Vou lá no mercado comprar 1 quilo de fé, tá? Alguém quer mais alguma coisa? Não, não é assim. Está aqui dentro. Eu preciso trabalhar isso. Agora, como é que eu vou trabalhar a fé? Tem que ter uma situação que me faça fortalecer a fé. Aí quando eu me rebelo, me revolto, como já falei aqui, e fico tratando todo mundo mal e o mundo é culpado da minha infelicidade, a fé foi para o espaço. Ela está lá na semente, mas ela não foi cultivada como deveria. Vamos ver o que temos mais aqui. Sim, está dizendo uma informação importante, que tudo isso que a gente passa é para nos conduzir a um estado mais ditoso, ou seja, mais feliz, como já falamos aqui. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. A morte acabou aquele terror. A morte, que coisa terrível! Meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento! Se você acredita na vida futura, você sabe que a morte não existe. Sabe que o espírito está, como eu disse aqui, se libertando dessa carne pesada, enferma, que vai envelhecendo, que traz as vicissitudes, que traz os problemas, porque é uma experiência que a gente precisa passar. Então a morte é uma libertação, não é terrível como se fala aqui, né? Fala assim: sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção preste às preocupações da vida. Eu estou tão preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Preocupar não resolve nada. Sabe? Preocupar é o quê? Ocupar-se antecipadamente com algo que você não sabe se que vai acontecer ou não. Fulano me preocupa. Por que te preocupa? Cadê sua fé em Deus? Faça a sua parte. Agora, sim, a gente pode ter cuidados com o outro, mas ele vai ser responsável por aquilo que ele vai fazer. Certamente, aqueles que estão sob a nossa tutela, a gente precisa ter cuidados com eles e acreditar em Deus, porque nós não temos nada sob o nosso controle. Já parou para pensar nisso?
Não, minha vida está toda sob controle. Controlo isso, controlo aquilo outro. Bobeira. Não controla nada. Fortaleça a sua fé e faça o que for possível, claro, sim, para que as coisas funcionem bem. Mas não se tensione querendo que tudo aconteça do seu jeito, porque o seu jeito não é o melhor. O jeito de Deus certamente é o melhor. A gente faz a nossa parte. E se não ocorreu do jeito que a gente queria, confia. Vamos lá. Aí sim, resulta ali uma calma de espírito. Calma. Já parou para refletir sobre calma? Sobre a palavra calma? Sobre o que é ser calmo? A calma é algo que também está dentro de nós e precisa ser desenvolvida principalmente nos momentos de estresse. É esse momento em que a gente para, respira, confia de que aquilo vai passar, confia de que nós somos superiores àquilo e a tudo que existe, a qualquer situação, porque Deus é onipotente, misericordiosamente justo e bom, soberanamente justo e bom, não ia nos colocar numa situação em que nós fôssemos periclitar e não termos condições de nos levantar. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Tá claro isso, né? Aonde a gente coloca a nossa atenção, nós colocamos a nossa energia. Se eu não acredito que existe uma vida após a morte, uma recompensa das minhas ações de agora, eu vou focar aqui. Então essa vida é muito importante. Só que essa vida está escorrendo pelos nossos dedos. E isso nos dá medo. Isso nos dá um pavor. Deus, a vida está indo embora. E como é que pode? Eu já estou velho. E fulano... não está nada indo embora. Isso é um estágio. Mas se eu olhar muito só para a vida terrena, ela fica pesada. Ela fica tensa. Observa tudo que aquilo que você coloca a sua atenção, aquilo cresce. Se você convive com alguém e fica só esperando e enumerando os defeitos dele, vai ter uma hora que você não vai conseguir conviver, porque aqueles defeitos eles vão crescer de uma forma insuportável para você. Mas os defeitos continuam mesmo, apenas você que vitalizou. A gente que mora aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre fala, né? Não fica falando, ai que calor, claro. Você vai falando que calor, cada vez que você faz calor, seu cérebro entende que está calor, sua temperatura do corpo altera e você vai sentindo cada vez mais calor até você não aguentar mais. Por quê? Porque você está vitalizando o calor. Você está vitalizando um comportamento do outro. Você está vitalizando alguma coisa. Então vamos vitalizar o que é bom. Vamos vitalizar a vida futura. Vamos começar a mudar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Continuando. Sem nenhuma certeza do porvir, dá tudo ao presente. O presente é um meio, não é o fim em si próprio. O que significa isso? Nessa reencarnação, nesse corpo de carne, são meus recursos para me tornar uma pessoa melhor. E não tudo que eu consegui nessa vida é exatamente a minha destinação. O nosso propósito, ele é um propósito espiritual. As nossas conquistas são espirituais. Lembra que eu falei no início? Tudo está dentro de nós. Só levamos dessa vida aquilo que desenvolvemos, aquilo que cultivamos internamente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles que ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho e a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Qualquer coisinha, já falamos sobre isso. Uma ambição, não consegui isso que eu queria, não consegui comprar isso para poder ir à festa, não consegui
dar um upgrade na minha situação financeira. Uma injustiça, poxa, esse lugar é meu, essa função no trabalho era minha. O orgulho e a vaidade ferir são tormento, a criatura fica atormentada. Eu me lembro que na minha vida profissional, algumas pessoas tinham cargo de chefia. Quando perdiam um cargo de chefia, porque é um cargo de confiança, uma hora tá, você não tá, elas ficavam deprimidas. Elas começavam a esbravejar, falando mal do Deus e o mundo, como se aquilo fosse elas. Aquilo não era elas. Nós somos maiores do que uma chefia, do que uma presidência, do que uma gerência, do que um status. Somos muito maiores que isso. Estamos nos depreciando quando a gente fica só preocupado sobre o aspecto material. Agora, o que é que perder aquela chefia desenvolveu internamente em você? Uma revolta? É isso que você ganhou. Uma resignação, uma tomada de consciência? É isso que você ganhou. Observa que tudo que vem do lado de fora pode nos conduzir para dois caminhos. Se nós, né? Não vou dizer você, vou dizer nós. Se nós estivermos com um ponto de vista na vida futura, na existência de Deus justo e misericordioso e na continuidade de nós como espíritos, a gente encara de uma outra forma. Isso é passageiro. Fui chefe hoje, pode ser que na outra eu seja uma pessoa em situação de rua, ou eu seja um líder comunitário, ou seja um presidente de alguma empresa. Mas isso também não vai ser relevante, porque o estágio que eu tiver na outra encarnação não é o estágio em si que vai me definir. Não, eu sou um espírito imortal e aquele estágio que eu vou vivenciar, ou que eu esteja vivenciando agora, é que vai me tornar um espírito melhor. É esse o objetivo. Um espírito liberto da matéria. Então a gente fica se sentindo torturado quando a gente pensa que esse mundo aqui é só o que temos. Bom, mas aí se a gente colocar o nosso ponto de vista, a gente já vem falando diretamente sobre isso, né? De onde considera a vida, a vida terrena, tudo cresce. Quando a gente está perto de alguma coisa, aquilo fica grande. Quando a gente está longe, aquilo fica pequeno. Então, quando o nosso ponto de vista é só terreno e o mundo material, ele ganha peso. E esse ganhar peso é um peso mesmo, que a gente carrega. Quando a gente se afasta e se vê como espíritos imortais que somos, filhos de Deus, tendo Jesus como nossa destinação, porque nós somos espíritos perfectíveis e vamos nos tornar espíritos puros, aquilo já tem um peso menor. Já reduz a nossa tormenta, digamos assim. Mas isso é passageiro. Tem coisa melhor me esperando. Eu vou trabalhar para poder internamente estar preparado para conseguir algo melhor. Porque se eu estou ganhando isso agora, é porque eu estou no limite do meu merecimento. Deus não é um Deus de castigo, é um Deus de oportunidade. Então, para desenvolver determinadas qualidades internas, virtudes internas, eu preciso passar por essa situação. Mas se eu desenvolver, eu não preciso mais passar por isso. Então, o que eu preciso fazer? Investir esforços para o meu crescimento. E pensar, sim, na vida futura. Vamos em frente, que ainda temos muita coisa aqui. Vou começar a destacar algumas coisas aqui, né? É o que isso... Bom, percebe então que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre um montículo de terra. Não tem grande nem pequeno onde nós estamos. Somos todos iguais. Você pode estar numa posição social que lhe dê uma vantagem, mas ela
essa vantagem é material. A vantagem espiritual somos nós que cultivamos. Que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entregam para conquistar o lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. São aqueles que lutam pelos bens materiais, lutam muito e por vezes perdem até a saúde física, perdem a convivência com a família, para conquistar algo que vai ficar com tão pouco tempo e vai lhe dar tão menos do que nós, filhos de Deus, merecemos, né? Daí se segue a importância dada aos bens terrenos será sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais nós temos fé na vida futura, quanto mais nós sabemos da nossa imortalidade, quanto mais nós temos consciência que somos espíritos imortais rumo à perfeição, menos a gente dá valor à matéria. Aí, no item 6, fala assim, mas se toda a gente pensasse dessa maneira, ia tudo na Terra ia virar o caos, né? Porque ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas, né? Será que seria isso? Então, tem uma explicação aqui. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que seja possível. Lei de conservação está lá no Livro dos Espíritos. Nós temos dentro de nós esse instinto de sobrevivência e de conservação, de estar buscando sempre o nosso melhor. Isso é da vida, isso é natural. Buscar o bem-estar. Tem uma questão também no Livro dos Espíritos que fala, né? Que Kardec pergunta se é condenável alguma coisa desse gênero. Buscar o bem-estar. E os espíritos dizem que não. Desde que não diminua nem as próprias forças e nem prejudique ao seu semelhante. Então, buscar o bem-estar é perfeitamente natural, desde que você não se agrida por isso e desde que você não prejudique o seu próximo. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo da sua mão, não a retire para não a picar. Se tem alguma coisa incomodando, a gente dá um jeito de se melhorar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, quando fala assim, não dá atenção à matéria, certamente que nós daremos, porque nós precisamos da matéria para viver aqui nesse período que nos foi concedido por Deus. Mas o importante é... Vou chegar lá, que lá na frente vai ser melhor. Bom, ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios de Deus, que para tal fim o pôs na terra. Então a gente precisa trabalhar, tem necessidade de trabalhar, tem um dever e tem porque gosta, obedecendo a Deus. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Ou seja, os insucessos, eles atingem a nós, mas não são para nos derrubar. Puxa, você teve uma perda financeira, fulano não te pagou. Ok, se não pagou, se eu perdi, eu vou em frente. Isso faz parte da experiência. O que é essa experiência de perder um recurso financeiro? O que é essa experiência de ser mal sucedido em um empreendimento? De ter... O que isso está trazendo para mim? Isso é que é o mais importante. É isso que vai fazer com que a gente amadureça espiritualmente e saiba lidar à frente com novas situações, com novos desafios. E também vai nos auxiliar para que nós possamos sermos mais amorosos com aqueles que passam pela mesma situação. Perceba que quando você passa por uma situação e que o outro está passando e você já conhece, você trata de uma forma diferente. Por quê? Você sabe, você sente, você já sentiu aquilo.
Então são tudo experiências. Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Era isso que eu ia antecipar naquela hora. Quem é dono de quê? Você é dono do seu carro ou o seu carro que é o dono de você? Você é o dono das suas roupas ou suas roupas que são donas de você? Quem é que possui quem? Esse que é o ponto. Faça essa pergunta para aquilo que você mais gosta. Quem é o dono de quem? Lembra que espíritos imperfeitos, está lá no livro dos espíritos, na escala espírita, espíritos da terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Quem é que a gente decide mais pela matéria do que pelo espírito? Quem é dono de quem? Então, aqueles que escutam e buscam essa afirmativa de Jesus, meu reino não é deste mundo, já vive uma vida diferente. Começam a ver a coisa. Se o reino de Jesus não é desse mundo, se Jesus é meu guia e modelo, como é que eu devo então construir e viver a minha vida? Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Tá vendo? É uma questão de ponto de vista. Eu posso me desesperar ou não. Eu posso me revoltar ou não. Eu posso ter calma, eu posso ter resignação. Tudo vai depender do meu ponto de vista, do que eu espero dessa vida. Se eu espero tudo dessa vida, vai ficar pesado, vai ficar duro, vai ficar difícil. Vou te enganar não, vai ficar difícil. Agora, se eu espero dessa vida o melhor para a minha vida futura, opa, já estamos sob uma perspectiva totalmente diferente. Já tudo muda. Se vem uma doença, essa doença, ela vai desenvolver alguma coisa. E eu preciso estar receptivo para o que essa doença vai me trazer. Se tem um revés financeiro, se eu perco o emprego, se eu perco alguma coisa, o que é que isso está me trazendo? A dor não é punição, a dor é processo educativo. O que esse processo educativo está querendo que eu desenvolva internamente e saia mais rico dessa vida para a minha vida futura? E no item 7, finalizando, o Espiritismo dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos. Claro, né? Os Espíritos trazem para a gente um conhecimento absurdo da vida futura. Absurdo. Com detalhes, uma riqueza de detalhes, mostrando principalmente a lei de ação e reação, que é uma lei física. A força, a ação que você faz, você recebe com a mesma intensidade, na direção oposta. Se eu jogo para o meu semelhante uma energia de amor, eu recebo essa energia de amor. Se eu jogo uma energia de vingança, eu vou receber essa energia de vingança. Ah, mas olha só, Jorge, conheço gente que pintou e bordou nessa vida. E tá bem. Só que existe a vida futura. Não tô rogando praga não, tá, gente? Só tô explicando que toda ação tem uma reação. Toda causa tem uma consequência. Tem pessoas que falam, olha, fulano bebeu, fumou, fez tudo de errado a vida inteira, tá aí. Nunca teve nada. Que bom. Que ótimo. Né? Mas existe a vida futura. É só isso. Como é que vai ser essa pessoa no futuro? Não sei. Não sei. Mas tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher de alguma forma. Isso é uma lei de Newton, tá na física. Tudo aquilo que toda ação, ela vai gerar uma reação com a mesma intensidade e com a direção oposta, ou seja, para nós. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que se concentra na vida atual, que faz do instante que vivamos na Terra único e frágil, eixo do porvir eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Olha só, não é só uma reencarnação. Essa vida é um elo. Sabe o que é elo? Elo assim,
Um elo, outro elo, outro elo, outro elo, faz aquela corrente. Então, essa vida é um elo, ela não está desassociada das vidas anteriores e não está desassociada das nossas vidas futuras. É um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então, esse elo, além das nossas vidas estarem conectadas entre si, elas estão conectadas com Deus. Ora, se está conectada com Deus, a minha vida está conectada com Deus, a sua vida está conectada com Deus, a vida dele está conectada com Deus, então a minha vida está conectada com a sua. Então esse elo, quando ele é enfraquecido, você enfraquece o todo. Quando esse elo é fortalecido, você fortalece o todo. As suas ações, as suas decisões, elas não impactam só você, elas impactam o todo. Por isso que falar assim, para melhorar o mundo a gente precisa se melhorar. É isso. Quando você se desenvolve, quando você evolui o mundo. Quando você progride, você está contribuindo para o progresso da vida de todos, porque nós somos um elo, nós não somos seres separados, nem de Deus, nem entre nós. Uma prova clássica é exatamente essa pandemia que nós estamos passando. O vírus começou numa cidadezinha, tomou o mundo inteiro, uma coisa invisível, que ninguém vê, está tudo conectado. Quando a gente pensou que estava melhorando, temos lá o caso lá do continente africano, começou a surgir um Ômicron. E aquele vírus, uma variação, uma variante do Covid, chegou ao mundo inteiro. Enquanto uma pessoa estiver desassistida, todos nós estamos desassistidos. Isso é uma lição que a gente precisa aprender. Eu tô bem aqui no meu cantinho, tô seguro, tá bom? Não tá. Não tá. Não dá mais para pensar no individual. Não dá. Temos que pensar no coletivo. Temos que pensar, porque Deus pensa no coletivo, Jesus pensa no coletivo, Bezerra de Menezes pensa no coletivo. Por que eu vou pensar só em mim? Temos que pensar no coletivo, senão a gente não caminha, senão o mundo vai demorar a se melhorar. Então somos o elo, né? Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Acabei de falar, né? Só que agora ele acrescentou, os seres de todos os mundos. A nossa conexão não é só com o planeta Terra. Nossa, mas isso é profundo. É profundo. A vida é profunda. A vida é séria. A vida é responsabilidade. Nós estamos conectados com o universo. Nossa ação aqui impacta o todo. Você quer ser responsável por evoluir o todo ou por paralisar o todo? A decisão é nossa. Está tudo dentro de nós. Faculta-se uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião, aí aqui eu não vou entrar nisso não, tá? Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que considere apenas um ponto. E o Cristo, então, hoje nós estamos maduros para entender essa interconexão, essa ligação com todos nós. Na época, se Jesus falasse isso, aquelas pessoas não iam compreender. Por isso ele já começou. Meu reino não é deste mundo. Ampliou essa visão. Não é desse mundo material, não é desse mundo porque nós espíritos ainda estamos mais interessados na matéria do que no bem-estar da coletividade. Ao pensar no coletivo, a gente deixa um pouco a matéria de lado. Qual é o ponto de vista que você acorda o seu dia? Que você olha para as pessoas, que você olha no seu trabalho, que você olha para a sua família. Sob que ponto de vista? Sob o ponto de vista estrito da matéria
ou sob o ponto de vista espiritual. Lembrando que nós somos espíritos imortais. A matéria, ela é finita, ela se transforma em outras matérias. Mas o espírito, a ideia, o projeto do espírito é que nós possamos estar cada vez mais despertos e iluminados. Muita paz para todos nós. Fiquem com Deus. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se